Deus. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Se sintam em casa aqui conosco. Quem encontrou Provérbios 11, 25 diz amém? Amém. Diz assim o texto: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Vamos ler só até aqui. Pode tomar o teu lugar aí em nome de Jesus, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia. Estou num culto pentecostal, amém, irmãos? Nós terminamos terça-feira passada a nossa série Prospere. Quem participou da série Prospere? Eu te confesso que essa série Prospere marcou a minha vida, marcou meu ministério, marcou a minha história. Eu saí da última mensagem da série Prospere com uma frase que realmente muda tudo. Alguém aqui lembra a frase? Qual é a frase? Qual a frase? Qual a frase? Fala com alguém assim: eu sou resposta. Então essa série Prospere literalmente foi uma bênção aqui sobre a nossa igreja. Existe, queridos, uma bênção quando você consagra a tua vida, a tua casa, os teus projetos, a tua empresa, o teu trabalho, os teus frutos ao Senhor. Existe uma bênção espiritual sobre isso. E detalhe, espiritual é aquilo que você não consegue explicar. Por que nós precisamos nascer de novo? A Bíblia diz o seguinte: o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais. Por que essa palavra aqui, por que esse livro aqui para muita gente é uma abominação? Por que algumas coisas que aqui fala, tem gente que fala que a Bíblia está desatualizada. Existem mais de 30 países no mundo que proibiram o comércio, proibiram pessoas de ter Bíblia em casa. Porque esse livro aqui, esse evangelho, ele tem o poder de nos libertar para acessarmos um outro nível. E esse texto vai nos ensinar, essa Bíblia vai nos ensinar, as Escrituras nos ensinam que o homem carnal não consegue discernir aquilo que é espiritual. Porque aquilo que é espiritual, você só discerne através do Espírito. Então, milagres espirituais você não vai conseguir entender fazendo continha de matemática. Eu, na minha banca do mestrado, não me ensinou nada próximo do que eu aprendi aqui. Com os doutores aí, os PhDs do mundo aí, sobre finanças, sobre tributação, sobre controladoria, eu não aprendi o que está aqui. Porque isso aqui não fala daquilo que é natural, isso aqui fala daquilo que é espiritual. E o homem que é espiritual consegue discernir aquilo que é espiritual ao ponto da minha fé fazer aquilo se materializar na minha vida. Então, se tem uma coisa que é espiritual, é a prosperidade. Se tem uma coisa que é espiritual, é a prosperidade. Porque nós temos um Pai, Deus é o nosso Pai, Jesus nos apresenta um Pai. E o Pai, imagina, tem algum pai aqui? Tem algum pai aqui? Eu tô com os meus filhos aqui, ó. Quer ver? Dudinha batizou ontem. Vem cá, filha, vem cá. Tito, vem aqui também. Vem cá, filhão. Tito hoje tá com cara de quem não quer nada. Olha lá, tá lá com a cara de quem não quer nada hoje. Olha aí, ó. A coragem que o homem vai subindo, ó. A coragem que o homem tá subindo. A coragem. Tá aqui minha florzinha. Nasceu para Jesus ontem, né? Tá aqui meu filho também. Se tem uma coisa que o pai quer, é o melhor para os seus filhos. Se tem uma coisa que todo pai, passa o que passar, faça o que fizer, tudo que o pai planeja é o melhor para os seus filhos, não é verdade? Eu também sou assim. Eu quero construir algo para os meus filhos, mas quero construir um legado para eles. Ontem, na hora que eu estava com a Dudinha, eu e a Regiane, a gente estava na piscina com a Dudinha ali para descer as águas, passou um filme na minha cabeça. E eu me lembro um momento que estava a Fernanda, que também batizou, junto com a Duda, abraçadas. Eu senti de Deus, de orar por elas, e eu comecei a declarar umas palavras proféticas sobre a vida delas, declarar algumas palavras do Espírito Santo sobre a vida delas, algo que o Espírito colocou no meu coração para declarar sobre a vida delas, porque um pai é assim, porque da mesma forma que sou um pai aqui biológico, também sou um pai espiritual. E se tem uma coisa que o pai quer, é o melhor para os seus filhos, não é verdade? Olha só,
Duda e Tito, olha para mim, Tito. Se tem uma coisa que o papai quer, é o melhor para vocês dois. Só que tem um detalhe. Vocês podem querer não tomar posse de tudo que o pai tem para vocês. O pai disponibiliza, mas quem diz sim para o que o pai entrega é você, Duda, e é você, Tito. Da mesma forma, somos nós diante da palavra de Deus. Obrigado, viu, filhinha? Obrigado, Titão. Vai lá. Vai lá sentar com a mamãe, vai? Vai sentar com a mamãe. A coragem que ele está hoje. Irmãos, era 10 horas da noite, eu falei ontem lá, falei assim, Tito, você não cansou não, filho? Você tem bateria ainda? Ele falou, não, minha bateria não está nem na metade, pai, estou com muita bateria ainda. Aí a bateria dele arriou, foi agora, viu, gente? Então, querido, se tem uma coisa que o pai tem pra gente, é o melhor. O nosso pai tem o melhor para cada um de nós. Só que é espiritual isso aqui. E quem é espiritual discerne aquilo que é espiritual. Você pode tomar posse ou não pode tomar posse. Lembra do filho pródigo? O pai, um grande fazendeiro, um homem próspero, um homem íntegro. Tudo que ele tinha era dos seus 2 filhos. Mas determinado dia, um deles, o mais moço, disse assim, pai, me dá minha parte que eu vou curtir a minha vida. Abriu mão daquilo que era espiritual para viver daquilo que era natural. Só que aquilo que é natural, o ladrão pode roubar, a ferrugem pode corroer, a traça pode comer, aquilo que é natural. Por isso que os céus estão nos convidando a viver uma prosperidade espiritual. Os céus estão nos convidando a viver uma prosperidade espiritual. E o que é ter uma prosperidade espiritual? É ter a bênção de Deus em todas as áreas da minha vida. Ter uma prosperidade espiritual é ter a bênção de Deus na minha saúde. É ter a bênção de Deus no meu trabalho, é ter a bênção de Deus nas minhas finanças, é ter a bênção de Deus na minha família, é ter a bênção de Deus na minha empresa, é ter a bênção de Deus no meu ministério, é ter a bênção de Deus no meu propósito de vida, é ter a bênção de Deus em todas as áreas da minha vida. E isso é espiritual, somente quem nasceu de novo consegue entender. Em João 3, a Bíblia diz que um homem, um fariseu, muito conhecido em Jerusalém, um homem culto, um homem nobre, um homem esclarecido, um homem que dava aula da lei, que dava aula da Bíblia. Ele chega para Jesus e pergunta para Jesus, e Jesus, como é que alguém pode nascer de novo? Eu posso voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus explica, aquele que é natural não consegue discernir as coisas espirituais, mas aquele que é espiritual, a tudo lhe é revelado. Aquele que é espiritual, a tudo lhe é revelado. Você que é espiritual, você que tem um Espírito Santo, você que nasceu de novo, ao teu espírito tudo lhe é revelado. E o texto de Provérbios diz assim, a alma generosa não é o corpo generoso e não é o espírito generoso. O ser humano ele é tripartite. Vivemos em uma tricotomia, e eu não vou falar sobre teologia aqui não, prometo. Mas o que é tricotomia? O ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Corpo é essa matéria aqui que vocês estão vendo, que veio do pó da terra. E pensa na matéria que dá trabalho, né, irmãos? Pensa na matéria que dá trabalho, é o nosso corpo, não é? Esse corpinho aí te dá trabalho, hein, irmão? Hein, irmã? Pensa no corpinho que te dá trabalho. Porque essa matéria, ela veio da terra e ela quer as coisas da terra. O nosso corpo quer as coisas da terra. Nós achamos que sucesso é ter as coisas da terra, porque o nosso corpo veio da terra. Só que de um outro lado também somos formados pelo Espírito. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que o homem foi formado do pó da terra e Deus soprou sobre ele o teu espírito. Nós também temos o espírito, mas se o corpo quer as coisas da terra, o espírito que temos vem de Deus. E o nosso espírito anseia por Deus, o nosso espírito busca Deus, o nosso espírito procura Deus o tempo todo. Quem vai vencer? O teu corpo ou o teu espírito? Fala assim, depende. Fala para alguém assim, ó, é quem você alimentar mais. Pergunto, você está alimentando mais o teu corpo ou o teu espírito? Falei e corri. Quem vai vencer, o meu espírito ou o meu corpo, a minha carne? Depende.
quem você alimentar mais. Só que o texto diz que não é o corpo generoso que prosperará. O texto não diz que é o espírito generoso que prosperará, mas o texto diz que é a alma generosa que prosperará. Pastor, o que é alma? A alma é a responsável pelas nossas emoções e pela nossa razão. A alma, ela é exatamente isso. É a responsabilidade que temos acerca das nossas emoções e da nossa razão. Então o texto está dizendo o seguinte: que gente que até racionalmente se torna generoso, prospera. Pessoas que até nas emoções se tornam generosos, prospera. Porque a alma generosa prosperará. Porque a alma se torna um equilíbrio aqui. Se o meu corpo quer demais a terra, o meu espírito quer demais o céu, e a minha alma vai apontar para algum lugar. É a minha alma que aponta para a terra, ou é a minha alma que aponta para o céu? Só que o texto está dizendo, a alma generosa. E te falar uma coisa, a terra não é generosa, muito pelo contrário. Depois que Adão cai, a terra recebe uma maldição. Olha o que depois que Adão cai acontece. A Bíblia diz, Deus começa a sentenciar Adão, Eva e a serpente. A partir do momento que Adão cai, a Bíblia diz o seguinte, que agora, Adão, você coma do suor do seu rosto. E a partir de agora, vão começar a nascer espinhos da terra. Vão começar a nascer espinhos, porque a terra não te prospera, muito pelo contrário, a terra só te arranca. A terra só te arranca, só te arranca. Vivemos hoje num capitalismo absurdo, absurdo. Pessoas hoje seguindo Karl Marx, alguém que nunca trabalhou, que não fez nada na vida, que nunca produziu nada e quer ser um filósofo na sociedade. Pessoas que não entendem a pureza e a grandeza do Evangelho se movimentam pela terra e entendem que sucesso é ter o que a terra pode me dar. Só que nós que nascemos de novo precisamos entender que sucesso é quem tem Jesus no coração. Sucesso é quem tem Deus na vida. Sucesso é quem tem Deus em casa. Sucesso é quem tem Deus na família. Sucesso é quem tem Deus no coração. Sucesso é quem nasceu de novo. Nós somos do céu, nós não somos dessa terra. Por isso a minha generosidade aponta o meu destino. Fala comigo assim, a minha generosidade aponta o meu destino. Sabe o que é isso? É um pai. Tudo que você tem, irmão, você pode ser crente ou não crente. Tudo que você tem é Deus que te deu. Ah, mas foi da força dos meus braços. Quem te deu saúde para trabalhar? Ah, mas foi da minha inteligência. Quem te deu sabedoria? Tudo vem de Deus. Sabe o que é generosidade? É um pai que coloca tudo nas nossas mãos e fala assim, filho, agora você tem direito de escolher. Você tem direito de escolher o que você vai fazer com aquilo que eu coloco na tua mão. Se você vai entregar para a terra ou se você vai entregar para o céu. E o texto diz, a alma generosa prosperará. E sabe por que eu amo esse texto? Porque generosidade não é sobre obrigação. Generosidade é sobre voluntariedade. Generosidade não é sobre obrigação. Generosidade é sobre voluntariedade. Eu conheço gente que tem muito dinheiro, mas é tão pobre que só tem dinheiro. Eu conheço gente nessa igreja que ganha salário mínimo, mas nunca negligenciou o seu dízimo e a sua oferta. É uma alma que aponta para a eternidade. Irmãos, pode não parecer. Eu tenho 41 anos. Eu sei que parece mais, mas eu tenho 41 anos. E me converti aos 16 anos. Nunca, desde os meus 16 anos, nunca, eu negligenciei os meus dízimos e as minhas ofertas. Sabe por quê? Porque para eu entrar numa igreja, conhecer a palavra, para eu ouvir o evangelho, foi porque alguém, alguma alma generosa,
foi fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. E aquilo foi a oportunidade de eu conhecer o maior amor da minha vida, chamado Jesus. Quando você entende o propósito da igreja, não há como negligenciar. Quando você entende a missão da igreja, não há como você negligenciar. Entenda o propósito da igreja. Nunca vai ser sobre troca, nunca vai ser sobre barganha, mas vai ser por amor. E se tem uma coisa que quem nasceu de novo tem, é a natureza de Deus. E Deus, olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que a única reação que ele teve, depois de tanto nos amar, qual foi? Joga para mim, Juninho, por favor, João 3,16. Olha a reação de Deus quando ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus só tinha um e deu o que tinha. Porque nunca será sobre aquilo que eu não tenho. Porque eu já tenho na minha mão tudo o que eu preciso para cumprir o meu propósito de vida. A reação do amor é dar. A reação do amor é dar. Por exemplo, estamos aqui, voluntários ficaram até de noite servindo lá no Mirante, a turma já está aqui tudo de novo, porque estão dando o seu tempo, dando o seu coração. Nós estamos aqui com as portas dessa igreja aberta, porque a nossa única reação por amar tanto a Deus é dar. Eu não consigo negligenciar, eu não consigo reter, porque a minha alma não aponta para a terra. Eu sei que todo dia a minha alma grita. Às vezes a nossa alma grita. Poxa vida, Eduardo. Cara, você vai entregar isso? As duas terças-feiras atrás eu ofertei um carro aqui na igreja aqui, porque a minha alma falou assim: Eduardo, o céu está aberto, você precisa lançar uma semente nesse céu aberto. E a minha alma fica apontando para o céu. É bem verdade que a minha carne grita e fala: Eduardo, aponta para a terra, aponta para a terra, conquista mais, agrega mais, tenha mais. Mas existe uma palavra sobre a minha vida, que a alma generosa prosperará. E eu preciso que a minha alma aponte para o céu, porque no céu está o meu tesouro. É no céu que está o meu tesouro. E a minha única reação diante de tudo isso é dar. Por isso, desde os 16 anos, eu nunca negligenciei os meus dízimos. De tudo que eu recebo, de trabalho, de projetos, de bolsa, de tudo que vocês imaginarem que eu recebo. Lá na minha casa é assim, Regiana é a mesma coisa. Tita e a Duda vamos no mesmo caminho. Porque nós entendemos que essa palavra aqui, ela é espiritual sobre a nossa vida. E a Bíblia, essa palavra diz assim, ó: desde a antiguidade, eu nunca vi um justo mendigar o pão. O que eu tive que passar lá atrás, as humilhações que eu tive que passar, os meus filhos não passarão. As tragédias que eu passei lá atrás, os meus filhos não passarão. A vergonha e a humilhação que eu passei lá atrás, os meus filhos não passarão. Sabe por quê? Porque eu encontrei o caminho. E a minha alma tem prosperado. Por isso, querido, é sobre um ato de voluntariedade. É sobre um ato de voluntariedade. Talvez você nunca fez esse voto com Deus. Senhor, eu quero a partir de hoje fazer uma aliança contigo. Uma aliança com o Senhor. A generosidade é uma aliança com Deus. Às vezes, pessoal, nós falamos que Deus é o nosso maior amor, mas na prática isso muda muito. A gente separa parte dos nossos ganhos para todas as coisas, para parcela disso, parcela daquilo outro, e se sobrar, a gente faz algo para Deus. Mas nós vamos inverter o fluxo da coisa. Nós vamos inverter o fluxo do mundo espiritual. A nossa casa vai inverter o fluxo do mundo espiritual. Eu quero profetizar aqui, levanta a tua mão. Tem gente aqui que vai prosperar como nunca prosperou. Tem gente aqui que vai conquistar como nunca conquistou. Projetos grandes vão ser colocados diante de você. Você vai ser convidada para sentar em mesas que você nem imagina. Deus vai colocar o teu nome em algumas reuniões aí, e pessoas vão ter que te procurar, vão lembrar o teu nome aí. Pode ficar tranquilo, portas espirituais estão sendo abertas nesse momento, porque o Senhor vai prosperar os seus filhos, para que todos saibam que há Deus em Israel, há Deus na tua casa, há Deus nos teus projetos,
Jesus, a Deus da tua família. Eu declaro sobre a tua vida uma alma generosa, que prospera em todas as áreas da tua vida. Aquilo que estava parado vai andar, aquilo que estava estagnado vai andar, aquilo que não tinha movimento vai se movimentar, porque eu declaro nessa manhã de domingo a bênção de uma alma generosa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Se alguém pega essa palavra, pelo amor de Deus, diga glória a Deus no teu lugar, aplauda Jesus e diga: essa palavra é para minha vida, essa palavra é para minha história, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembrei aqui agora, Regiane, de quantas e quantas vezes, irmãos, quantas e quantas vezes nós fomos para o culto. A gente morava tá aqui lá no Morumbi. A gente foi para o culto e eu sempre pagava o ônibus para a gente ir para a igreja. Linha São Geraldo, Santo Antônio, Regiane. Lembra daquela linha de ônibus? Eu sempre pagava o ônibus. E aí, eu estava num culto como esse e o Espírito me tocava. Eu pegava o dinheiro do ônibus e ofertava. E Regiane de Salto, irmãos. Toma cuidado com quem que você namora aí, viu, irmão? E a Regiane de Salto, eu pegava o dinheiro do ônibus e ofertava. E para sair da igreja e falar que tinha ofertado o dinheiro do ônibus. Aí eu falava assim: Regiane, tem só um problema. A gente vai ter que ir a pé para casa. Por quê? Regiane, eu ofertei o dinheiro do ônibus. Regiane pegava o salto e os dois com alegria, alegria, alegria. Sabe por quê? Fazer para Deus nunca vai ser peso. Fazer para Deus sempre vai ser alegria. Eu tenho ensinado aos meus filhos que Deus pode colocar muito na minha mão, que nunca vai ser meu, vai ser sempre da obra dele. Porque eu creio que a alma generosa prosperará. Eu quero orar nesse momento consagrando as sementes, consagrando os dízimos, consagrando as ofertas. Você que está conosco pela internet, eu quero consagrar a tua contribuição nessa manhã. Existe uma prosperidade dos céus liberada sobre a tua vida. Se você talvez está ouvindo essa palavra e quer fazer o voto do dizimista hoje: pastor, eu quero a partir de hoje me tornar dizimista. Faça uma oração como Jacó fez. Jacó disse assim: Senhor, a partir de hoje, tudo aquilo que o Senhor me deres, certamente lhe darei o dízimo, e você verá a prosperidade de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado. Os teus filhos nessa manhã se reúnem aqui nessa casa de oração. E os teus filhos reconhecem, Senhor, que tudo aquilo que temos veio do Senhor. Tudo aquilo que nós temos veio do Senhor. E nós cremos, ó Deus, que nesse momento os céus estão abertos sobre essa igreja. E o Senhor, ó Deus, está procurando adoradores neste lugar, Pai. Nós cremos na Tua palavra, quando a Tua palavra nos ensina que a alma generosa prosperará. E essa igreja, Pai, é formada de filhos e filhas, aqueles que estão aqui conosco presencialmente, mas também aqueles que são igreja conosco pela internet, Pai. De homens, mulheres, jovens e crianças, generosos e generosas, Pai. Filhos que entenderem a Tua mensagem, Deus. Não fazemos por troca, não fazemos por barganha, fazemos por honra, por gratidão. Fazemos porque Te amamos, Senhor. Porque nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E tudo que nós fizemos aqui nessa terra, Pai, ainda será pouco diante de tanto amor que o Senhor demonstrou por nós na cruz do Calvário. Nós queremos nessa manhã, Pai, apresentar diante do Senhor a nossa aliança que temos contigo, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Deus. Eu oro a Deus abençoando pessoas que estão conosco, Pai, celebrando conosco aqui nessa manhã, que entenderam a Sua palavra, irão se mover e se movimentar por ela. Deus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que faça na vida deles um milagre espiritual. Faça na vida deles, ó Pai, aquilo, Pai, que homem algum pode fazer.
Pai, nesse mês, ó Deus, de agosto, eu tenho ouvido tantos testemunhos, Pai, a respeito da série Prospere. O Senhor já tem feito tanta coisa no nosso meio. Mas eu peço ao Senhor, aumenta a porção para que toda essa cidade, para que todo o Brasil saiba que o Senhor é Deus na nossa vida, que o Senhor é Deus na nossa casa, na nossa empresa, nos nossos projetos, na nossa família, Senhor. Que essa nuvem de prosperidade não saia de cima de nós, mas que essa nuvem de prosperidade nos cubra, Deus. Que os nossos filhos possam ser prósperos, Pai. Que os filhos dos nossos filhos possam ser prósperos, Pai. E que todos eles te amem tanto, e te amem tanto, te amem tanto, ao ponto de nunca se esquecerem do Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, nos direciona. E hoje aprendemos que a alma generosa prosperará. Que essa prosperidade esteja na mão dos seus filhos, esteja no coração dos seus filhos, esteja na mente dos seus filhos, e que ela alcance todas as áreas da vida em nome de Jesus. Por isso, nessa manhã, nós consagramos, Pai, a gratidão, a honra e a generosidade do Teu povo, através dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor se alegre e que o Senhor receba, Pai, o fruto do nosso amor. Oramos e desde já te agradecemos, porque tudo que temos vem do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você que está com a gente pela internet, você também pode contribuir. Tem um QR Code aqui do nosso